Glória a Deus, queridos, paz e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem fala é o teu amigo, pastor Wellington Santos, e vamos fazer mais um estudo. Vale salientar, queridos, que vocês não podem se esquecer de se inscrever no canal, nem de ativar o sininho, tá bom, queridos? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje vamos com mais um estudo sobre seitas e heresias, testemunhas de Jeová. Ora, esse estudo ele tem oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, na qual nós temos curso de Teologia, Bibliologia, Teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento, Grego Bíblico, Hebraico Bíblico, e tudo você pode fazer no conforto da sua casa. Ligue aí para nós, WhatsApp 11 943917373, 11 943917373 e também o Disque Oração 11 943917373, tá bom, queridos? Bom, Charles Taze Russell, fundador da seita Testemunha de Jeová, nasceu no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, no ano de 1864. Perturbado pela doutrina das penas eternas, tornou-se simpatizante da doutrina adventista, a qual abraçou posteriormente. Como Russell possuía pontos de vista muito pessoais, principalmente quanto à maneira ao objetivo da vinda de Cristo, não demorou a haver divergência entre seus pontos de vista e o de seus líderes adventistas. Então perceba que a Testemunha de Jeová, na realidade, ela foi uma ramificação da seita adventista do sétimo dia, na qual já falamos aqui a respeito dela também, tá bom? Nessa época, em parceria com um adventista de nome N. H. Barbour, escreveu um livro. Essa amizade, porém, durou pouco, pois logo se separaram após uma acalorada discussão quanto à doutrina da expiação. Um ano após, em 1872, Russell lança os fundamentos do seu movimento, inicialmente com os nomes Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Russell vivia em frequentes choques com as autoridades e os tribunais, das quais nem sempre se saía bem. Censurou as igrejas e seus líderes como porta-vozes do engano e como instrumentos do diabo, ou seja, aqueles que não estavam de acordo com a doutrina dele, ele chamava de porta-voz do diabo, porta-voz do engano e instrumentos do diabo. Para a preparação dos seus discípulos, escreveu uma obra intitulada Estudos nas Escrituras, sobre a qual o próprio Russell declarou ousadamente que seria melhor que ela fosse lida do que lida a Bíblia. Ou seja, perceba que ele já coloca o livro que ele escreveu, né, sobre os estudos das Escrituras maior do que a Bíblia. Lembra dos 5 princípios da doutrina cristã para você saber se a igreja ela é de Cristo? Princípio da Trindade, princípio do Evangelho, princípio da infalibilidade da palavra de Deus, princípio da salvação pela fé em Cristo e princípio do batismo. Esses são os 5 princípios que eu coloco da doutrina cristã nos meus estudos de seita e heresia. Amém? Russell foi um homem de mau procedimento. Casou em 1879 várias vezes, foi levado ao tribunal por sua própria esposa, em face de maus tratos que sofria dele. Não podendo ela suportá-lo mais, abandonou em 1887, dele divorciando-se em 1913. Viu-se muitas vezes em apuros com a justiça devido a escândalos financeiros. Charles Taze Russell morreu a 9 de novembro de 1916, sendo substituído pelo juiz Joseph Franklin Rutherford. Então perceba que Russell ele foi um mau exemplo no casamento dele. Né? Ele foi um mau exemplo, ele era aquela pessoa que vivia um casamento, né? Ele maltratava a mulher, né? A esposa sofria, separou dele. Então perceba que ele não sabia administrar a tua vida
pessoal, tua vida familiar e queria administrar uma doutrina, uma seita, né? Aí depois entrou Rutherford. Rutherford excedeu em muito a atuação do próprio Russell, fundador da seita. Logo no princípio de sua gestão, fundou a revista Despertai, com uma tiragem mensal que vai de 1 milhão de exemplares. Esteve por vários meses na cadeia por causa de alegadas atividades anti-americanas, no início da entrada dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra. Isto contribuía mais para que Rutherford e seus seguidores tivessem maior ódio da organização do diabo, como tratavam toda e qualquer espécie de organização político-religiosa que se opunha aos seus ensinos e às suas doutrinas. Então perceba, ela já nasceu sendo inimiga do Estado, inimiga das pessoas, e a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Então eles odiavam isso, né? Então perceba que as Testemunhas de Jeová, você percebe que essa seita, se você não é a favor dela, né, não concorda com os ensinamentos dela, então você é considerado um porta-voz do diabo. Com a morte de Rutherford, Nathan Hitchcock Knopf assumiu a liderança da seita. No início do seu mandato, escreveu um ensaio com o título Testemunha de Jeová dos Tempos Modernos, com a afirmação: Deus Jeová é o organizador das suas testemunhas sobre a terra. Prosseguindo, diz que o nome organização deriva-se da passagem de Isaías 43:10, vós sois testemunhas, diz Jeová. Vamos ler aqui rapidinho Isaías 43:10. Isaías 43:10, e aí a gente vai, se vocês quiserem abrir a Bíblia, né? Vocês quiserem abrir a palavra de Deus, diz assim, ó, Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui é Deus falando que Ele é o único Deus, porque aqui Ele estava falando a respeito da idolatria que o povo judeu, né, o povo de Judá estava adorando outros deuses, né? Então Ele estava falando aqui acerca da idolatria, que não existia outro Deus além daquele que é Yahweh, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Então, era isso que ele estava falando. E por que eles eram testemunhas do Senhor? Porque eles viram, né, falar, né, do livramento, né, por meio de Moshe, Ravenu, sobre o reino que Deus constituiu por meio de Davi, Salomão, né, os milagres que Deus fez com o povo de Israel e depois de Judá, e os grandes livramentos que Deus deu. Amém? Então, perceba que eles deturpam a palavra de Deus. As Testemunhas de Jeová demonstram um zelo incomum em tornarem conhecidas suas doutrinas, pelo que se dedicam ao máximo à venda de livros e revistas de porta em porta. E segundo ex-testemunha de Jeová, ou seja, uma pessoa que foi da seita Testemunha de Jeová, que não é mais, eles dizem que eles são pressionados pelos líderes. E se não venderem a literatura, serão rebaixados à classe de maus servos ou servos inúteis. Então perceba, eles falam que a salvação é pela obra, mas também, ou melhor, a salvação é em Jeová, mas também tem que fazer a obra, ou seja, coloca, né, ele divide a glória de Deus, a salvação de Deus por outra coisa, queridos. Então perceba que isso é uma seita, a Testemunha de Jeová é uma seita. Ela não é uma doutrina cristã, ela é uma seita. Ora, eles dizem, né, a respeito da Trindade, que o Espírito Santo é uma força ativa. É só vocês pegarem lá, né, a tradução do Novo Mundo, diz assim, eu estou aqui com a tradução do Novo Mundo, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus se movia sobre as águas. Aqui, ele não chama o Espírito Santo de o Espírito de Deus, mas a força ativa de Deus. Eles consideram o Espírito Santo como uma força ativa, ou seja,
Ele não considera como a terceira pessoa da Trindade. Então, amados, eles são contra a Trindade, né? Os testemunhos de Jeová, eles são contra a Trindade. Eles são contra a Trindade, né? Então, assim, o ensino jeovista de que Tertuliano inventou a doutrina da Trindade é injusto, tendencioso e mau. Eles falam que Tertuliano que inventou o ensino da Trindade. Viria ao caso perguntarmos, Newton inventou a lei da gravidade ou simplesmente elucidou-a? A mesma pergunta deve ser feita quanto à pessoa de Tertuliano relativamente à doutrina da Trindade. Na realidade, Tertuliano inventou a doutrina da Trindade ou simplesmente a interpretou? Na realidade, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele interpretou a doutrina da Trindade, ele não inventou. Por quê? Porque depois você vai ver na Bíblia que existia ali a manifestação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas distintas em um só Deus. Como explicar isso? Não sei, queridos. Mas olha o que diz a Bíblia. Diz assim, falando a respeito de Tertuliano, não descartamos a possibilidade de que Tertuliano tenha sido o primeiro dos escritores da igreja a usar a palavra Trindade, com o objetivo de dar forma a uma verdade implícita do Gênesis ao Apocalipse. Devemos ter em mente, no entanto, que descobrir uma verdade não é a mesma coisa que inventar a verdade. A verdade não se inventa, descobre-se. Então, Tertuliano, na realidade, ele descobriu essa verdade que estava implícita desde Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, o que é que acontece? Vamos ver a Trindade nas Escrituras. A ideia de Trindade faz-se presente nos seguintes casos mencionados na Bíblia Sagrada. A criação do homem, Gênesis 1, 26, vamos ler? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu gosto de falar a respeito já por isso mesmo, amém, queridos? Porque se a gente não bate de frente e não mostra na palavra, então é isso que a gente tem que fazer. E não receber essas pessoas, né, da Testemunha de Jeová na sua casa, porque eles são uma seita e eles vão ensinar falsas doutrinas para você. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui ele fala de façamos. E se eu pegar o original, a Bíblia hebraica, se eu pegar a original, né, dessa palavra, vamos ver o que é que ela diz no original. Ela diz assim, vamos ver Gênesis capítulo 1 em hebraico, né? Ele diz assim, ele fala de façamos, né? Façamos o homem. Vamos ver o que está escrito em hebraico. Em hebraico diz assim, Gênesis capítulo 26 em hebraico. Vamos ver se ele fala de um só Deus ou ele fala de 3 pessoas distintas e um só Deus. Ele diz assim, Vaiomé Elohim nasce Adam. Vaiomé Elohim. Elohim aqui, ele está falando, e disse Deus. Naasê. O termo nascer, queridos, o termo nascer é o seguinte, fazer, né? Realizar, modelar. Então, aqui ele está falando no plural, façamos, né? Naasê. Façamos naasê Adão betsalemenu, que demutemu, veiredu videgat, Hayan uveof, Hashamai, uvabehemá, uverhal haaretz, uverhal haromes al haaretz. Ou seja, ele está falando naasê, aqui é plural, Elohim, Deus, esse Elohim aqui também plural, aqui tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na Trindade,
Então aqui está implícito, e foi isso que Tertuliano ele descobriu. Ele não inventou, ele descobriu, porque a verdade ela se descobre, a gente descobre a verdade. Gênesis capítulo 3, 22 fala a respeito também, né, no plural. A confusão das línguas também, o Senhor falando, né? E aqui está falando com os três, né? O Filho e o Espírito Santo, o Pai e o Filho e o Espírito Santo aqui tendo uma conversa. O visão e chamamento de Isaías, né? Isaías 6, versículo 8. O batismo de Jesus no Jordão, o Filho estava sendo batizado, o Espírito Santo veio como uma pomba e o Pai falou nos céus: eis o meu Filho amado a quem eu comprazo. O batismo de Jesus no Jordão, a grande comissão de Jesus, né, que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, ó, não é uma descoberta da Trindade, são três pessoas distintas e um só Deus, certo? A distribuição dos dons espirituais também, a bênção apostólica, né, 2 Coríntios 13, versículo 3, vamos ler 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, na bênção apostólica. Então vamos lá, 2 Coríntios 13, vamos ver? 2 Coríntios 13 diz assim, ó: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Deixa eu ver, 13, eu leio 13, na realidade é 13, vamos lá? 13 diz assim, ó: todos os santos vos saúdam. Olha só, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele faz a saudação em 13, versículo 2 Coríntios capítulo 13, versículos 13 e 14, que ele sauda, todos os santos vos saúdam, ou seja, aqui ele não está falando de santos de imagem, ele está falando dos irmãos, né? Porque o santo aqui é separado, né? É o termo separado. Todos os santos vos saúdam. Aí ele dando a bênção apostólica, o apóstolo Paulo fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então perceba que aqui, ó, é implícita a Trindade. A eleição dos santos em 1 Pedro, versículos 1 e 2. A exortação de Judas, né? Judas no capítulo 1, versículos 20 e 21. Então fala também da Trindade, certo? Cada pessoa da Trindade é descrita na Bíblia como aí, que são os atributos, né, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo: onipresente, onisciente, onipotente, criador, eterno, santificador, fonte da vida eterna, mestre, capacitado a ressuscitar mortos, inspirador de profetas, salvador, supridor de ministros à igreja. Então, o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo aqui são três pessoas distintas e um só Deus, e temos que estudar os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. Amém, queridos? Eles falam também o seguinte a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, eles têm uma doutrina ariana. O que é a doutrina ariana? É uma seita fundada no século IV por Ário, um presbítero da Alexandria. E sua doutrina negava a divindade de Cristo. Então, os testemunhas de Jeová, essa seita testemunha de Jeová, eles se baseiam na doutrina ariana, ou seja, do Ário, né, do século IV. Foi um presbítero que fundou a doutrina, né, que negava a divindade de Cristo, ou seja, lembra dos princípios? Então, eles negam a divindade de Cristo. Identifica muito bem com diferentes correntes heréticas surgidas nos primeiros séculos da história da igreja. Quanto à pessoa da divindade de Cristo, dizem os jeovistas, este Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim, queridos? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Ele era poderoso, mas não todo poderoso como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as outras coisas. Ele não existia antes de todas, porque ele foi o primeiro filho que Jeová Deus trouxe à existência. Por isso é chamado Filho unigênito de Deus, porque Deus não teve associado ao trazer à existência o seu unigênito Filho. Ele não é autor da criação de Deus, mas depois
de Deus o haver criado como primogênito, usou como obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Então perceba que eles não acreditam na divindade, eles falam. Então, queridos, o que é que fala, né? O que é que a Bíblia fala a respeito de Cristo? O que é que as Escrituras falam? Que a Testemunha de Jeová considera Cristo como um Deus menor, baseada aqui, ó, na tradução do Novo Mundo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Ele coloca Jesus como um Deus menor. Mas Jesus não é um Deus menor. Olha o que diz as Escrituras. As Escrituras dizem que Jesus Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 1, né? 10, 30, 33, 38. João 14, versículos 9 e 11. João 20, versículo 28. Né? Romanos capítulo 9, versículo 5. Colossenses 1, 15 e 2, 9. Filipenses 2, versículo 6. Hebreus 1, 3. 2 Coríntios 5, 19. 1 de Pedro 1, versículo 2. 1 de João 5, versículo 2. Isaías 9, 6 fala que Jesus é Deus, que Cristo é todo-poderoso. Você vê lá em Mateus 28, 18 e Apocalipse 18. Cristo não foi criado, pois é eterno. João capítulo 1, versículo 18. João 6, 57. 8, 19, 58, 10, 30, 38, 14, 7, 9, né, 10 e 20, João capítulo 16, 28 e 17, 21. Né? Só resumindo aqui, então tem o que? João 1 e 1, 10, 30, 33 e 38, 14, 9, 11, 20 e 28. Certo? Eu falei 20, 28, capítulo 20, versículo... Não, é João 14, 9, 11, 20 e 28, lá anteriormente. Tá certo? Então, Cristo é o autor da criação. João capítulo 1, versículo 3, Colossenses 1, 16, Hebreus 1, 2 e Apocalipse 3, 14. E as profecias cumpridas a respeito de Cristo. Então, vamos lá. Isaías 40, 3, 4... É só você comparar com Lucas 1, 68, 69 e 76. Êxodo 13, 14 com João 8, 56 e 58. Jeremias 17, 10 com Apocalipse 2, 23. Isaías 60, 19 com Lucas 2, 32. Depois vocês leem, tá bom? Repetem e leem, tá bom? Isaías 8, 12 e 13 com 1 de Pedro 3, 14 e 15. Isaías 8, 13 e 14, com 1 de Pedro 2, versículos 7 e 8. Números 21, 6 e 7, com 1 Coríntios 10, 9. Salmos 23, 1, com João 10, versículos 11. E 1 de Pedro 5, versículo 4. Ezequiel 34, versículos 11 e 12, com Lucas 19, 10. Deuteronômio 6, 16, com Mateus 4, 10. Então, né? Cristo é Deus, Jesus é Deus, amém? A prova da divindade de Cristo, atributos inerentes a Deus Pai relacionam-se harmoniosamente com Cristo, provando a sua divindade. Deste modo, a Bíblia apresenta-o como o primeiro e o último, Isaías 41, 4, Colossenses 1, 15 e 18, Apocalipse 1, 17 e 21, 6. O Senhor dos Senhores, Apocalipse 17, 14. O Senhor de todos e Senhor da glória, Atos 10, 36 e 1 Coríntios 2, 8. Rei dos reis, Isaías 6, versículos do 1 ao 5. João 12, 41. 1 Timóteo 6, 15. Juiz, né? Ele é o juiz, né? Mateus 16, 27, Mateus 25, 31 e 32, 2 Timóteo 4, 1, Atos 17, 31. Ele é o pastor, Salmo 23, 1, João 10, 11 e 12, é o cabeça da igreja, Efésios capítulo 1, versículo 22, verdadeira luz, Lucas 1, 78 e 79 e João 1, 4, 9. Fundamento da igreja, Isaías 28, 16 e Mateus 16, 18.
O caminho, João 14:6, Hebreus 10, 19 e 20. A vida, João 11, 25, 1 de João 5, 11 e 12. Perdoador de pecados, Salmos 103, 3. Marcos 2, 5. Lucas 7, 48 e 50. Preservador de tudo, Hebreus 1, 3. Colossenses 1, 17. Doador do Espírito Santo, Mateus 3, 11, Atos 7, 5, onipresente, Efésios 1, 20 e 23. Então aqui mostra o quanto Jesus é Deus. Então assim, o testemunho de Jeová, queridos, pelo que a gente viu, ela é uma seita. Por quê? Ela não aceita a Trindade, ela não aceita a Trindade, não aceita a divindade do Espírito Santo e não aceita a divindade de Cristo. Lembra dos 5 princípios? Os 5 princípios da doutrina cristã. Princípio da Trindade, crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Princípio do Evangelho, Jesus estava nos céus, ao lado de Deus Pai, veio ao mundo, nasceu numa virgem, foi batizado, pregou durante 3 anos, morreu na cruz para salvar a humanidade, ao 3º dia ressuscitou, voltou aos céus, está ao lado do Pai, e um dia voltará para julgar todo esse mundo. Princípio do Evangelho. Princípio da inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus. Princípio da salvação pela fé em Cristo, só podemos ser salvos se recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E princípio do batismo, ou seja, quem crê e for batizado será salvo. Você tem que crer e tem que ser batizado. Amém, queridos? E a testemunha de Jeová, ela não crê na Trindade, ela não crê ela coloca Jesus como um Deus menor e o Espírito Santo como força ativa. Então, só por isso ela é uma seita. Então, não receba a testemunha de Jeová na tua casa, tá bom? E vamos fazer a segunda parte aí desse estudo, seitas, heresias, testemunha de Jeová. Queridos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e repassar todos os seus contatos, tá bom? E que Deus possa abençoar cada dia mais a tua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.